Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês que estão escutando esse testemunho, essa pregação. E o maior intuito de ter montado esse testemunho é para que você, meu irmão amado de Deus, que está ouvindo isso, possa ser impactado com as maravilhas que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E já quero iniciar essa pregação me apresentando. Me chamo John Lucas, tenho 22 anos, sou servo do grupo de oração Fonte de Água Viva do Coração de Jesus, da Renovação Carismática Católica, da paróquia Nossa Senhora Aparecida São Roque, e estou aqui para anunciar para você as maravilhas que Deus fez na minha vida. Tenho 22 anos, sou ex-traficante de drogas, julgado 2 vezes de morte, ex-usuário de maconha, crack e cocaína, e o Deus Todo-Poderoso, Ele salvou, transformou e reconstruiu tudo aquilo que pela minha desobediência eu próprio causei a mim. Deus Todo-Poderoso, pelo seu amor infinito, Ele trouxe de volta e me deu ainda mais do que eu merecia, ainda mais do que eu deveria ter ganhado. E meu irmão amado de Deus, tudo começou na minha vida quando na minha família meu pai, ele teve uma convulsão dentro do banheiro, a mais ou menos às 6 horas da manhã, e toda a minha família ficou preocupada, e principalmente a minha mãe. E nós fomos buscar respostas para o fato ocorrido. E nós fomos buscar no lugar errado, porque a irmã de meu pai era espírita e participava de tendas de Umbanda. E minha família, aflita atrás de respostas, começou a frequentar esses lugares para saber o que tinha acontecido. É por isso que no livro de Oséias, capítulo 4, no versículo 3, diz que o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. A partir dali, a vida da minha família começou a afundar completamente. Porque, sem conhecimento nenhum, nós não sabíamos que estávamos violando a palavra de Deus. Porque no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 31, diz: não vos dirigeis aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou vosso Deus. E a vida da minha família começou a ficar desestruturada. Por quê? Porque no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz que aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as põem em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Meu irmão amado de Deus, você não precisa consultar os espíritos. Meu irmão amado de Deus, você não precisa ir num tendo de Umbanda. Meu irmão amado de Deus, você não precisa tomar passes. Você não precisa participar de candomblé, de quimbanda. Mas, meu irmão amado de Deus, eu quero te dizer que hoje, a partir de hoje, na sua casa, na sua família, aquilo que tem que ter prioridade na sua casa tem que ser o vivenciamento da palavra de Deus. Porque quando nós vivenciamos a palavra de Deus, nós somos semelhantes, nós somos homens e mulheres, nós somos uma família prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha. E quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que essa rocha é Jesus, essa rocha é o nosso fundamento, é o nosso alicerce, nós não caímos. Pode vir chuva, pode vir enchente, pode vir vento, pode vir enfermidade, pode vir desemprego, pode vir solidão, pode vir agonia, pode vir qualquer coisa que seja. Se a minha casa, se a tua casa, se a nossa família estiver edificada em Jesus, não existe mal, não existe nada que possa nos deter. Porque Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada, meu irmão amado de Deus, que possa ser contra a sua família se você estiver alicerçada no Senhor Jesus. No livro de Salmo, no capítulo 90, no versículo 7, diz: cairão 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor é aquele que edifica a sua casa, porque o Senhor é aquele que edifica a sua família, porque é a palavra de Deus que dá a direção para os seus caminhos, porque é a palavra de Deus que direciona a sua vida, o teu coração.
É por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 4 diz: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edifica todas as coisas é Deus. É Deus que edifica a sua família, irmão. É Deus que edifica o seu matrimônio. É Deus que edifica a sua casa. E se o Senhor não estiver edificando a sua casa, em vão você está trabalhando. Porque no livro do Salmo, no capítulo 126, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a constroem. Se a família não estiver totalmente no caminho do Senhor, se a família não estiver totalmente, assim como diz o primeiro mandamento da lei de Deus, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Se a família não estiver fundamentada no amor de Deus, se a família não estiver fundamentada na misericórdia e na esperança de que um dia o Senhor Jesus irá voltar e ressuscitar nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância com o Senhor, não adianta edificar a casa, porque nós temos que vivenciar a palavra de Deus. Assim nos diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois isto equivaleria a vos enganar a vós mesmos. E São Jerônimo nos diz com efeito: ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. E quando nós não vivenciamos a palavra de Deus e começamos a seguir seitas diabólicas, onde nos induz a não amar a Deus de todo o coração, onde nos ensina verdadeiras mentiras, só que como nós estamos cegos pelo pecado, nós não conseguimos compreender, o Senhor nos diz que nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Porque senão vem nos alertar e nos exortar o livro de Mateus capítulo 7, no versículo 26. Que mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as não põem em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiu contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha. Porque não tinha como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não tinha Maria como a intercessora daquela casa. Porque não seguia a palavra de Deus. Porque não procurava a santidade. Porque não procurava vivenciar os planos de Deus em sua vida. Meu irmão amado de Deus, a partir do momento que a minha família começou a ter essa experiência demoníaca, participando dessas seitas, a vida da minha família caiu totalmente. O meu pai, ele começou a beber muito e vivia enfiado nos botecos da vida. Vivia o dia inteiro nos bares, chegava tarde em casa e quando ele chegava nervoso, cansado, bêbado e agressivo. E queria brigar com a minha mãe. É por isso que São João Clímaco vem nos dar uma catequese sobre os bares e botecos, dizendo que os botecos é a tenda do demônio, é a escola onde o inferno prega e ensina sua doutrina, e o lugar onde se vende as almas, onde se perde as fortunas, o dinheiro, onde a saúde se perde, onde começam as rixas, as brigas e onde se começam os assassinatos. Todas as vezes que o meu pai passava em um bar, em um boteco, ele chegava diferente em casa. Ele chegava nervoso, ele chegava agressivo, ele chegava sem amor, sem compreensão. E isso deixava a minha mãe muito triste, a minha mãe muito depressiva e opressiva, porque a minha mãe, sendo mulher e casada, queria ser amada pelo meu pai, queria vivenciar a experiência de um matrimônio santo, onde o marido compreende a esposa, onde a esposa pode amar verdadeiramente o marido. E esse fato começou a destruir o casamento do meu pai e da minha mãe, porque eles não tinham uma vida em harmonia, porque eles não vivenciavam o amor de Deus, o perdão de Deus dentro da própria casa. E minha família começou a ser destruída. E por esse fato, minha mãe começou a se afundar na cerveja, começou a se afundar no cigarro, deixando que o vício, a solidão e a depressão tomasse conta do seu coração. Eu, com apenas 12 anos de idade, eu comecei a me revoltar contra aquela situação. Por não ter uma família feliz, por não ter uma família normal, por não ter um pai que me amava verdadeiramente, mas um pai que era totalmente alcoólatra, por não ter uma mãe que pudesse me dar a atenção e carinho que eu necessitava, porque ela tinha problemas familiares ao qual eu, com 12 anos de idade, não conseguia compreender.
Então, irmãos amados de Deus, aos 12 anos de idade, na 8ª série, eu comecei a me envolver com más companhias. E toda aquela educação, e tudo aquilo que eu tinha recebido de minha mãe, todos os bons costumes, porque apesar de viver numa família totalmente tribulada e sendo destruída pelo maligno, a minha mãe me ensinava uma boa educação, minha mãe me dava bons costumes. Mas, meus irmãos amados de Deus, vem nos dizer o livro de 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, não vos deixe enganar, más companhias corrompem bons costumes. Eu comecei a me espelhar nos meus amigos, eu comecei a praticar os maus hábitos que os meus amigos também praticavam, porque eu achava que aqueles maus hábitos que aparentemente eram bons, poderiam me levar a ter uma felicidade ao qual eu não tinha dentro da minha casa. E a ilusão de Satanás começou a camuflar os meus olhos, e eu comecei, graças ao meu livre-arbítrio de escolher, comecei a me afundar no cigarro. Comecei a fumar a maconha. Comecei a me embriagar com a cerveja. Me esquecendo do que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei levar por coisa alguma. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8 diz: sede sóbrio e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao derredor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E, meus irmãos amados de Deus, ali, já acabando a 8ª série, eu já fumava cigarro, eu já usava maconha e já bebia cerveja. Cabulava aula quase todos os dias para ficar com as menininhas, ficava com 1, 2, 3 meninas, blasfemando e profanando totalmente o templo do Espírito Santo que era. Meus irmãos, na 8ª série, acabando a escola, fui transferido para uma das melhores escolas estaduais da minha cidade. E minha mãe acreditava que eu ia ter um futuro bom. E pelo fato de eu estar numa escola estadual, eu precisava comprar livros para que eu pudesse estudando. E, meus irmãos, minha mãe investiu em mim, comprou livros. Acabei ali o primeiro colegial, e logo no final do ano, terminando o primeiro colegial, comecei a me envolver com uma gangue de pichadores, e me tornei um pichador. Um dia, na hora do intervalo, todo mundo desceu, e eu fiquei ali sozinho na sala de aula, pichei a sala inteira. Quando todo mundo voltou no momento do intervalo, viu a sala pichada, a professora sabia que era eu, contaram para ela, e eu fui expulso da minha primeira escola. Uma decepção para minha mãe, uma decepção para minha família. Meus irmãos amados de Deus, a partir dali comecei a abusar totalmente da minha liberdade. E despertei uma vontade muito grande de começar a frequentar as baladas. Até ali, não ia mais para a escola, cabulava aula todo dia, já fumava, bebia, ficava com um monte de menina. E comecei então a frequentar as baladas, e a minha vida começou a afundar cada vez mais. É por isso que São João Maria Vianney nos declara que quando uma pessoa entra numa balada, o seu anjo da guarda fica do lado de fora, e quem assume o seu lugar é uma espécie de demônio da guarda. Assim, em pouco tempo, naquele ambiente, os demônios serão tão numerosos quanto são os bailarinos. Você que é jovem, você que é homem, você é mulher, você que está escutando essa pregação, meu irmão amado de Deus, tome cuidado com as baladas. As baladas têm influenciado muitos jovens católicos a caírem no erro, a voltarem para o pecado. As pessoas estão se esquecendo do livro de Efésios capítulo 6, no versículo 12, onde diz: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E ali, sem saber desse conhecimento, sem saber desse versículo das Sagradas Escrituras, Satanás, ele começou a agir na minha vida, me dando uma bandeja de prazer. E o primeiro prazer que ele me deu, que ele me ofereceu, foi o pecado contra a castidade. Numa noite fui para a balada, fiquei com 3 moças. E a última moça, gostei dela e pedi para sair com ela no outro dia, e ela aceitou.
Fiquei uma semana com essa moça, ficando com ela, e depois de uma semana começamos a namorar. Essa moça era totalmente e completamente doente por sexo. Aos 13, 14 anos de idade comecei a ter uma vida sexualmente ativa, magoando e destruindo o coração de Deus. Porque o 6º mandamento da lei de Deus é não pecar contra a castidade. E eu pecava todos os dias. E isso começou a atrapalhar a minha vida, porque me tornei um escravo do pecado. É por isso que no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. João capítulo 8, versículo 34 diz: em verdade, verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E no livro de 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Meus irmãos amados de Deus, você que namora, você precisa e necessita ter uma vida de oração, intimidade com Deus, de amor a Deus e lutar contra o pecado da castidade. Porque quando nós caímos no pecado da castidade, nós nos tornamos escravos do sexo, escravos de Satanás. Meu irmão amado de Deus, a minha escravidão era tão grande que eu chegava no trabalho ali mais ou menos por volta de 8 horas da manhã. 5 horas da tarde eu estava saindo do trabalho. 7 horas da noite eu estava na casa da minha namorada. E só 6 horas da manhã eu saía da casa dela e ia direto para o trabalho. Ficava a noite inteira me relacionando com ela, profanando o templo do Espírito Santo. Porque no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Pelo fato de eu ficar muito tempo acordado, fui mandado embora do meu serviço. Comecei a frequentar com mais frequência as baladas. Só que eu fumava maconha e me dava muito sono. Então me apresentaram a cocaína. Meus irmãos amados de Deus, quando eu terminei com essa minha namorada, eu tive uma frustração muito grande. Porque todo mundo que namora acha que a sua primeira namorada vai ser a mulher que você vai casar, a mulher que você vai ter filhos, a mulher que você vai ter um futuro, que você vai ter sua casa, seu carro. E quando eu terminei com ela, me frustrei muito e comecei a concentrar toda aquela carência que eu tinha de pai e de mãe, por ter uma família totalmente destruída, e pelo fato de eu terminar com a minha namorada, eu comecei então a me afundar verdadeiramente na maconha. Foi então que eu conheci a cocaína. Foi então aí que eu perdi o meu trabalho. E então eu recebi um convite de começar a vender drogas. Aceitei esse convite. Trabalhava numa lojinha no centro da cidade. Era um bar, um boteco bem movimentado. E ficava lá das 6 horas da tarde até a meia-noite, nos dias de semana. E final de semana eu ficava das 6 da tarde até a meia-noite na frente do boteco. Quando dava meia-noite eu ia para a porta da balada e ficava lá da meia-noite às 7 da manhã vendendo maconha, crack e cocaína. Meus irmãos amados de Deus, às 7 horas da manhã eu pegava um mototáxi, ia até em casa, entrava num matagal que tinha perto de casa e ficava lá o dia inteiro usando drogas sem parar. Um dia eu e um amigo meu, nós ajuntamos todo o nosso lucro que nós tinha ganhado vendendo à noite drogas. Nós ajuntamos 32 pedras de crack e quase 3 maços de cigarro. Eu quase morri nesse dia. Nós ficamos praticamente o dia inteiro, das 7 da manhã até as 6 horas da noite, usando droga sem parar. Meus irmãos amados de Deus, tinha noite que eu usava 20, 25, 30 cápsulas de cocaína para ficar acordado à noite para vender drogas. E começava ali meu nariz sangrar e eu continuava cheirando sem parar. Cheguei a pesar 54 quilos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa é a minha história de vida, esse é o meu testemunho. Jesus, ele renovou minha vida. Jesus me deu motivos para viver. Eu fui impactado com a santidade de Deus e Deus transformou, mudou totalmente o meu coração.
E eu quero dizer, meu irmão amado de Deus, você que é um usuário de drogas, ou você que bebe, você que fuma, você que tem uma sexualidade desregrada, eu quero dizer, confia no Senhor que Ele tudo pode. Ele pode fazer tudo na sua vida, Ele pode fazer um milagre. Lucas capítulo versículo 37, para Deus nada é impossível. Meus irmãos amados de Deus, no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim vós todos que estáis aflitos e cansados sob o jugo do teu fardo, que eu vos aliviarei. O Senhor quer te libertar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer te transformar. No livro de Gálatas capítulo 5, no versículo 1 diz: é para que sejamos homens livres, meus irmãos amados, que Cristo nos libertou. Jesus, Ele te liberta, Jesus, Ele te salva. Lucas capítulo 19, no versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meu irmão, nesta pregação, nesse momento de intimidade com Deus, o Senhor Ele quer te curar. Você que está perdido, você que está caído, você que está agoniado, você que está depressivo, você que está sem sonhos, você que está triste, deprimido pela situação que está vivenciando. Mas Deus, Ele quer te libertar. Mateus capítulo 9, versículo 12 diz: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Nós somos doentes pelo pecado que cometemos, pela má escolha, pelo mau caminho. Mas, meu irmão, Deus, Ele mudou minha vida. Deus, Ele fez um milagre em mim. Deus, Ele me convidou a ser uma pessoa diferente. E hoje Ele te convida. Não importa a situação que você está vivenciando, não importa qual foi o pecado que você caiu, não importa quais são os seus vícios. Hoje o Senhor te convida a ser uma pessoa diferente. Hoje o Senhor te convida a ser um jovem diferente. Hoje o Senhor te convida a ser uma pessoa totalmente transformada e agraciada pelo poder de Deus. É isso o que o Senhor te convida hoje, nessa noite, ou hoje, nessa tarde, ou hoje, nessa manhã. Você, meu irmão amado de Deus, que está escutando essa pregação, louvado seja Deus pela sua vida. Tome posse da graça de Deus. Que Deus venha santificando e abençoando cada vez mais a sua vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.